gente lida com queixas saudáveis? É aquela coisa, né? Você pode ser parte do problema, parte da solução, normalmente dos dois, e para não ficar uma sociedade de reclamões, embora reclamar faça parte do processo, como a gente lida com essa equação reclamação-solução, enfim, como é que funciona isso na sua experiência, no humanismo, nessa questão toda que a gente está falando? Então, a gente lida com uma outra equação, uma brincadeira que eu uso no consultório, a regra 10-90. 10% do tempo lidando com o problema e 90% buscando construir soluções. Mesmo que nós não tenhamos solução naquele momento, a gente não pode ou não deveria se organizar em torno das respostas que a gente já sabe dar para a vida, se elas forem insatisfatórias. Então, o tempo de queixa é necessário, é uma catarse. Mas em 1885 o Freud já sabia, eu não sou psicanalista, mas o Freud é genial, o Freud já sabia que tudo que uma catarse faz é diminuir temporariamente um sintoma, mas como nada mudou, o sintoma volta. Então, a queixa, a reclamação, em algum momento é importante, né, para você talvez, né, extravasar. Mas isso é condição necessária, porém não suficiente. Reclamar não é solucionar, apesar da reclamação poder fazer parte. Como rebeldia e revolta não são liberdade. Liberdade pode até vir da revolta e da rebeldia, mas muitas vezes a revolta e a rebeldia fazem a pessoa permanecer submissa em relação ao que ela está se refutando. Então a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a gente imagina que o enfrentamento que nós temos para um problema é equivalente à solução para esse problema. E muitas vezes a gente pode enfrentar de forma insatisfatória um problema. Então, eu sempre trabalho com os meus clientes, a gente não precisa enfrentar ou confrontar, a gente precisa solucionar. E não é só um jogo de palavras, porque muitas vezes o nosso enfrentamento é uma reclamação, é uma queixa, é uma revolta, e tudo isso aí a gente permanece atrelado ao problema. Então, é necessário um bom diagnóstico? Não tem sombra de dúvida, um bom mapa existencial perfeito. Mas uma vez gerado o diagnóstico, claro que nunca é tão simples assim, mas gerada a compreensão do problema, não importa mais esse problema, importa como eu vou solucioná-lo, é o que fala o Sartre, né? Não importa o que a vida fez comigo, o que importa é o que eu faço com o que a vida fez comigo, o que eu faço com isso. E muitas vezes a gente permanece infantilmente reclamando, porque a reclamação, ela coloca no outro, a quem a gente está endereçando essa relação, essa reclamação, coloca no outro a responsabilidade de resolver. E para uma criança pequenininha, o outro tem que resolver mesmo. Mas a gente, em princípio, a gente não é mais uma criança pequenininha, mesmo que a gente se comporte como isso. Então, eu entendo que a gente precisa, por isso eu coloquei esse percentual tão dispar, né? 10% problema. Se queixa, reclama, o que é que seja. 15 minutos de reclamação. Depois dos 15 minutos, tá, agora já deu de reclamar. Agora vamos ver como é que a gente soluciona. Mesmo que a gente não consiga, para aquele momento, uma resposta, uma solução, uma nova opção, duas coisas são importantes. A primeira é que eu parei de girar em torno da miséria. E a segunda é que eu me capacito cada vez mais a não me submeter a um problema. Então tá, eu posso até perder várias batalhas na vida, mas nenhuma delas vai ser entregue de mão beijada. Então eu vou seguir na luta como qualquer ser vivo, né? Assim, aqui em casa dá para ver, né? Dessa janela aqui tem uma árvore, tem várias árvores com vários bichinhos lutando pela vida. Os insetos querendo fugir de passarinho, passarinho querendo fugir de gato e gato querendo fugir de gavião, e tá tudo certo. Não é diferente disso. Então, por que seria para nós diferente disso? A construção, muitas vezes, desse juízo de valores é um pouco problemático, porque a gente imagina que tudo tenha que dar certo, que, de alguma forma, a nossa saída da natureza fez de nós seres especiais, mas não fez. Nós somos só mais uma espécie que tem que lutar pela vida, que tem que construir capacidade de viver.
O problema é que a nossa inteligência intelectual, muitas vezes, ela é usada como substituto da capacitação de viver. Então, a gente vai teorizar a vida mais do que viver a vida. E aí, no mundo teórico, né, aí entra o negacionismo na sua forma mais potente. No mundo teórico, quem manda sou eu. Muito bacana, Fauzi. A gente está chegando aqui ao final dessa entrevista. Eu acho tão bacana esse projeto, principalmente porque ele se propõe a ter uma parte visual, uma parte escrita e tudo mais, que dá para ver, rever, parar, fazer pausa, refletir. Eu agradeço a você por esse convite à reflexão. Não sei se eu te interrompi agora, se você ainda quer falar mais alguma coisa, mas o que eu acho muito bacana é a trajetória que você faz da criança ao adulto, a criança chegando no adulto, essa inter-relação, como funciona e como a gente é, né? É isso aí. É tudo isso, é apenas isso. É só isso mesmo. Eu acho muito interessante também o que ele traz essa questão muito forte do uso das redes sociais, né? Como uma maneira de se expressar, né? Eu acho que o Fauzi faz uma ponte muito interessante, porque com o tempo os seres humanos têm perdido este estímulo, talvez, de se falar um com o outro, a comunicação direta, locutor-interlocutor, um com o outro. Então, e eu sinto que a gente está, aí uma impressão minha, né? Eu sinto que a gente está perdendo a capacidade da comunicação direta uns com os outros. E aí a gente se esconde por formas de terceirização daquilo que eu gostaria de dizer. E aí chega a rede social e ela, de uma forma muito direta, ela oportuniza o melhor e o pior que nós temos, porque aí a coragem desse dizer dá de uma forma que a pessoa pode se sentir tão confortável, a ponto até que, mesmo que ela esteja desconfortável, ela tenha a criar perfis falsos para novamente se esconder, visto que não basta, obstante o fato dela estar distante, porque ela está em um local e as pessoas em outra, não é uma comunicação direta, mas ela tem como fazer uma coisa que ela não faria pessoalmente, que é colocar uma máscara. Então, é a colocação de uma máscara após a outra. Então, ela começa a se esconder com máscaras. Então, é uma máscara após a outra. A fake news é mais uma máscara. Então, você pega uma determinada informação e você coloca uma máscara na sua máscara. E aí você não diz a fonte. Ou você reinterpreta a fonte. E aí o que você faz? Você diz que num jornal alemão, uma universidade alemã, ou você até pega um fato que existiu e você coloca como se esse fato aconteceu agora. E aí você vai checar a fonte. E aí você percebe que a fonte realmente diz que aquele fato aconteceu, só que foi 30 anos atrás. Então, ela perde completamente o contexto. Sim. Então, mais uma vez, você está metamorfoseando esse tipo de coisa. Inclusive, eu queria finalizar e dizer uma coisa que aconteceu comigo semana passada. Eu trabalho com vários colegas jornalistas e estou prestando vários serviços, e aí um deles me ligou e falou, olha, temos aqui um negócio para a gente fazer uma postagem e tal de um serviço que eu estou fazendo, e aí hoje é o dia de tal coisa. Aí eu falei, dia de tal coisa? Mas eu não sabia dessa data. Isso veio da onde? Não, eu liguei o meu celular, e aí quando ele disse bom dia, ele disse, chama Alexia. A voz, como o Siri, a voz artificial me disse, hoje é dia de tal coisa, que tal você fazer isso assim, assim, assado? Então, vamos fazer um post sobre isso? Falei, para um pouquinho, eu não confio na Alexia, eu não sei quem é a Alexia, eu não tenho uma relação com a Alexia.
ela não é uma fonte confiável. Você é jornalista. A sua fonte não pode ser a Alexia. Você foi atrás para saber de onde a Alexia tirou isso? Aí ele falou, não, enquanto eu estou conversando com você, eu não achei. Aí nós fomos em inglês e com muita dificuldade achamos que era um feriado nos Estados Unidos. Achamos isso em alguns sites americanos. E aí eu falei, opa, agora eu tenho uma fonte. Mas não existia nenhuma fonte oficial. Eram blogs, etc. e tal, que falavam. E aí eu confirmei com um amigo americano que havia realmente aquele feriado. E aí eu fiz o post. Aí eu disse para ele, me desculpa, eu não consigo passar uma informação para alguém e dizer que a fonte é Alexia. Porque a única coisa que se aproxima disso é uma cantora que eu já ouvi falar, que tem um nome parecido com esse. Mas eu não posso dizer que a fonte é ela. Então, veja que até mesmo uma pessoa que é profissional da comunicação tem pós-graduação em informação e redes sociais, cai na armadilha que uma suposta inteligência artificial, conexões que o Fauzi nos traz, são tão importantes porque a gente vai chegando ao ponto que a gente vai constantemente se desconectando uns dos outros e se desconectando da verdade, porque a verdade chega a um determinado ponto, ela para de perder a importância. Aquela famosa frase que o Franco usava e que agora alguns presidentes usam, que é o "who cares?". E daí? Quem se importa? Até que ponto a verdade me é cara? E aí vamos ao encontro de tudo que o Fauzi nos traz brilhantemente, não é? Que é essa questão de que, e aí? A gente vai se esconder, a gente vai se infantilizar, a gente não vai aceitar os nãos da vida, a gente só quer a postura inclusiva, como o Fauzi tão bem traz, eu quero isso e aquilo, que me convém. O partido que me convém. Então, se o partido me convém, ele não erra. Chega a ser torcedor de futebol. Eu sou Flamengo. Não interessa se o jogador caiu e não foi pênalti, não interessa. Não interessa se o Maradona fez o gol com a mão. E aí eu, torcedor, digo, puxa, a mão de El Mano de Dios. Porque como é um gol feito pelo meu time, eu já invento um eufemismo para dizer que eu ultrapassei. Tudo é possível quando me convém. Eu acho que é é essa reflexão, viu, Fauzi, que você me trouxe de maneira brilhante. Eu te agradeço, porque a gente está vivendo o período da desconexão. A gente está perdendo a conexão com as pessoas. E em pandemia, isso é colocado num nível avassalador. A gente antes poderia ter a ferramenta como alternativa. Hoje, a internet é a única alternativa. Já não é mais um acessório, ela se torna fundamental. E aí, como isso exacerba o contato ou a falta de contato que eu tenho ou quero deixar de ter com os outros e me esconder nas máscaras de todo tipo de comportamento que eu condeno nos outros, mas que eu acho a minha mano de Deus muito conveniente, porque, afinal de contas, meu time sou eu. E fechando, então, é a mesma coisa que fazer assim e estou escondido. A gente está na mesma situação. É isso. Fauzi, agradeço profundamente essas reflexões, a transparência, a lucidez do pensamento e a forma como você coloca com um jeito simples e claro teorias complexas do humanismo em tão pouco tempo. Muito obrigada. Gente, muito obrigado mais uma vez. É um projeto importantíssimo e eu me encontro à disposição sempre que for necessário. Adriana, fique bem. Linhares, meu querido amigo, fique bem e vamos avançando. Beijos. Beijo. Tchau. Olá, tudo bem? Espero que tenham gostado da entrevista e na semana que vem teremos mais um tema abordado por um de nossos entrevistados. Aguardo vocês.